Então, vou mostrar um pouquinho do plantio das minhas favas. Eu já fiz o início, então aqui é uma área de agrofloresta. Então, tem muitas frutíferas plantadas. Em alguns intervalos eu acabei plantando as favas. Então eu mexi no solo, botei um calcário, esterco, plantei a semente e com essas varinhas aí, não é nem para eles trepar nesse momento, né? Que eles são feijão, favas são trepadoras. Pelo menos essas que eu tenho aqui, todas elas são. Porque às vezes as galinhas, os pintos vêm para cá e acabam estragando as sementes, então eu faço para proteger elas. Se observar aqui nessa lateral, ó, alguém já ciscou ali, mas as sementes ainda estão ali germinando, brotando tranquilamente. Essa plaquinha que eu estou utilizando com um número, esse número é o que eu utilizo nas sementes minhas. Todas elas eu acabo colocando um número. Então, nem todas eu tenho nome, mas todas elas eu acabo tendo um número, né? Então, é assim. E aí eu já tenho uma taquara que eu já coloquei logo em seguida do plantio, que aí se ela já iniciar trepando, né? Aí ela já tem para onde subir. Aqui tem um pouco menor, mas tá ali. Depois que ela iniciar a subida dela nessas taquárias, aí eu aumento, coloco outras, faço uma estrutura melhor conforme vai vindo o desenvolvimento. Como eu trago esterco de lá e às vezes tem semente de milho, que foi um milho que germinou no meio do nada. Vou arrancar, que é bem provável que esse seja transgênico. Bem provável não, 99% de chance. Então aqui estão. Uma passagem um pouco mais rápida, né? Mostrando como é que elas estão desenvolvendo agora, nesse primeiro momento. Algumas já começaram a soltar os fiapos para subir. Algumas ainda estão um pouco menor. Nem todas elas foram plantadas no mesmo dia. Algumas foram um pouquinho antes, umas um pouquinho depois. Então por isso. Então, como eu falei, né, a agrofloresta, aqui tem um pé de jabuticabeira. Ali eu tenho um pé de laranja. Aqui eu tenho uma embaúba. Esse aqui eu ganhei como limão cidra, uma coisa assim. Um pé de elixir e assim vai. Toda essa linha aqui. Aqui no meio tem um carrinho de aspargo que eu preciso fazer a limpeza. Esse aqui é um chá, a gente conhece por mimo do Brasil. Então tem muitas espécies aqui pelo meio, né? Ó, aqui mais uma fava, 102. 111 aqui é um labi-labi. Então aqui eu tenho 5 labi-labi plantado ou 6. Agora não lembro muito bem. Mas se conseguir observar, aqui tem uma taquara com labi-labi, ali outra. Essas aqui são de labi-labi. Ó, 110 aqui é a coquinho vermelho. Tá bem bonitinha. Esse aqui é um labi-labi. Pelas folhas dá pra ver que é o roxo. Aqui é outro labi-labi, 129. Esse aqui eu comprei, é o cavalo do enxerto. A ideia era só ter ele mesmo aqui para ver o desenvolvimento dele. 131 é labi-labi. Essa 119 labi-labi, se eu não me engano, também. Essa 130 é labi-labi, então a K119 também é, que ela tá na sequência aqui. Essas aqui foram as primeiras que eu plantei, tá com umas folhas um pouco maior, que é olho de cabra vermelho. Quando eu plantei aqui eu não tinha o código dela em mãos, em mente, então eu acabei colocando o nome dela mesmo. Essa aqui também estava sem o código no dia, porque eu plantei a semente direta aqui sem pegar a semente guardada, peguei sementes novas. Então tá aí, ó. Essa aqui é uma branca que tem uma faixinha amarela ao redor. Quase nem se percebe a faixa amarela, mas tá aí. Então, esse foi as primeiras favas que eu plantei. Tem mais algumas que eu preciso plantar. Tem mais duas que eu plantei ali numa cerca. Então é isso, aproveitando esse espaço entre as frutíferas. Aqui, ó, podemos ver umas goiabeiras. Aqui eu tenho um pé de... é uma frutinha, esqueci o nome. Agora Campari. Aí ali, ó, aqui ó, já tem uma laranjeira. E ali segue outra linha.
Então é meio bagunçado assim mesmo, mas até o momento uma não está atrapalhando o outro. Porque 2 pés de feijão andu, eu optei em deixar eles, fiz uma poda só mais nas pontas, porque a ideia aqui é utilizar que essa fava aqui suba pelo bambu e utilize esse pé de guandu. Na mesma coisa, esse aqui, suba pelo bataquara ali, o bambu, e tome conta desse pé de andu aqui. Então, por isso que eles permaneceram. Então alguns manejos que a gente faz. Tem uma mudinha de uvaia. Essa aqui é um araçaboi. E assim vai. Aqui tem uma falha, ó, dá pra plantar uma muda aqui no meio ainda. Mas se observar, já tem uma pitanguinha nascendo ali. Vou fazer uma limpeza dela para cuidar dela. Aqui é um araçá. Aqui, se eu não me engano, é uma muda de um pau-brasil. Uma amorinha feita de estacas, bem carregada, produzir bem. Um abacateiro, bonito. E assim vai. E aqui um pé de citronela, bem grande. Tá com um cacho de semente. Desenvolvimento muito bonito a citronela aqui. Essa é a área de agrofloresta. Aqui pelo meio está plantada as favas.